bom estar aqui com os irmãos e irmãs. Está um pouquinho alto aqui. Ei, tá bom. Tá ótimo. Pastor Pedro. Obrigado, senhor. 1 Samuel, capítulo 16. Som tá ótimo. Tem alguém com calor aí? Calor? Também, né? Tem que ligar o ar, né? Isso. Maldade fizeram com os irmãos e irmãs aqui nesta manhã. Não ligaram o ar-condicionado. O pessoal aí já está preocupado já com o calor. A gente quer comer o frango assado, a gente não quer se assar, né? Domingo tem muita gente que gosta de comer um frango assado. De vez em quando eu saio aqui da igreja, um pouco mais tarde, eu passo, já tem irmão na fila do frango ali, frango lá, né? Quem gosta de frango assado aí? Eu gosto de frango assado aí. É uma boa, né? Mas amém. 1 Samuel, capítulo de número 16, é um texto literalmente conhecido da palavra de Deus, a história de Davi. Mas eu queria falar algo aqui nesta manhã, que eu creio que vai ser bênção de Deus, uma palavra que me inspirou, tem me inspirado, e eu creio que vai ser também bênção de Deus para a sua vida. Amém? Quem está lá atrás está conseguindo me ouvir bem? Beleza? Que bom. Versículo 22, diz assim: Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, e então Saul sentia alívio e se sentia melhor. O espírito maligno se retirava dele. Vamos orar no nome de Jesus? Quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Quero te agradecer porque aqui, irmãos e irmãs, ó Pai, que estão aqui, não é por causa de uma função, por causa de um ministério, ou por causa, Senhor, que eles têm aqui nessa manhã uma escala assim cumprida, mas porque te amam, Pai, porque querem te servir. Estão aqui prestando culto, ó Pai. E o Senhor está vendo isso, eu tenho certeza. O Senhor está olhando para aqueles que estão prestando culto, que estão te adorando, independente das circunstâncias, independente do momento da sua vida, eles estão aqui te adorando. Pai, eu quero orar com eles, junto com eles e por eles, pedindo abençoa, Senhor. Que a gente não fique dando volta em ciclos, mas que a gente tenha um propósito estabelecido pelo Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela graça que excede nossa capacidade, nosso entendimento, pelo jeito que o Senhor nos ensina, pelo jeito que o Senhor, Pai, nos direciona, pela tua misericórdia, por essa semana, pelo mês de outubro, por tudo. Que a bênção do Senhor seja sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu não sei você, mas eu costumo enxergar a vida de uma forma processual, né? Existe coisa da minha vida que eu não faço mais, porque eu entendo que já se passou a época. Existe coisas que eu não faço mais, mas que eu entendo que eu poderia voltar a fazer. Existem coisas que eu ainda nunca fiz, mas que eu entendo que eu também quero fazer. Quem aqui tem alguma coisa na sua vida que você nunca fez, mas que você está sonhando com um dia que você poderá fazer? Tem alguém aqui que sonha com alguma coisa assim? Então você está entendendo bem o que eu quero falar. Estou falando de processo. Tem coisas que não é para uma época da nossa vida. Não é comum, eu acho que é fora do comum, fora do normal, uma criança de 10, 11, 12 anos, pastor, mas já existe isso aí, mas não é normal. Está namorando, é normal? Não acho normal. Mas tem. Eu fico olhando, pensando, mas existe ou não existe? Não é normal. Como também, às vezes, não é normal uma pessoa assim, não sou nada contra a idade não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Uma pessoa com seus 96 anos, fala assim, vou casar de novo. Que bênção, Deus abençoe. Mas é normal? Não é normal.
aquele processo, aquela etapa da vida já talvez não compreende um casamento, embora não há idade para o amor. Você pode dizer para o teu irmão, o amor não tem prazo de validade. O amor não tem prazo de validade. Não é verdade? Existe processo na vida, momentos. E eu queria abordar com você aqui alguns momentos na vida de Davi. E eu vou ser muito objetivo. Porque a gente olha para Davi, e quando fala Davi, a gente se lembra de duas coisas. Primeira, que ele era rei e que ele venceu o gigante. Não é isso que a gente lembra? Quando se fala de Davi, rei. Davi venceu Golias. Geralmente é isso. Mas a vida de Davi, presta atenção, porque Deus quer falar com você. Amém? Quem crê no nome de Jesus, quem crê aqui, a vida de Davi, ela não se restringe apenas a ser rei e muito menos a ter vencido Golias. É lógico que são momentos marcantes da vida dele, assim como eu já tive momentos marcantes na minha vida, assim como você tem momentos marcantes na sua vida. Exemplo, quando você conclui um curso, é um momento marcante. Quando você tem um filho nascendo, é um momento marcante. Quando você casa, é um momento marcante. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Então, há momentos que são momentos marcantes na nossa história, em nossas vidas, na nossa caminhada. Contudo, não são os únicos momentos. Eu creio que ainda vou viver muitas experiências maravilhosas em Deus. Quem crê que terá tempo maravilhoso também em Deus, para a glória do nosso Senhor. Agora, diz aqui que Davi, ele tem uma trajetória, Davi, ele tem uma sequência, e eu queria convidar, preste atenção, converse menos, preste mais atenção, porque Deus quer falar com você. Não pensa no almoço, não pensa no frango, pensa no que Deus quer falar com você. Aliás, diga para o teu irmão, espera só mais um pouquinho, Deus quer te ensinar algo novo nessa manhã. Esse texto mexe comigo, irmãos. Primeira coisa que eu queria abordar aqui, que Davi, ele começa sendo ignorado. Você gosta de ser ignorado? Quem que gosta de ser ignorado? Eu não gosto. Esse dia uma pessoa falou comigo que ela foi esquecida. Não convidaram ela para uma determinada festa. E a gente percebe que isso é ruim. Já fizeram uma festa na sua casa, no meio da sua família, na sua casa, na sua família, e ninguém te convidou? Depois você, hoje em dia com o WhatsApp, né, você vê lá o pessoal na festa e você fala assim, poxa, ninguém se lembrou de mim. Já aconteceu isso com você? Poxa, nem para mandar um convitezinho, nem para perguntar assim, fulano, você quer ir? Ciclana, você quer participar? Você gostaria de estar lá? Isso acontece. E Davi, o primeiro momento que a Bíblia vai falar de Davi, fala assim, irmãos, que Davi, ele foi ignorado. Então, eu quero dizer para você, ser ignorado pelos homens ou pelas circunstâncias da vida, não limita o que Deus vai fazer na sua vida. Porque às vezes nós achamos, porque algumas portas se fecham, é que Deus não vai mais operar. Mas eu quero dizer para você, algumas portas podem até se fechar, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Essa vai permanecer aberta diante de nós, para a glória do Senhor. Nós precisamos entender isso. Então, às vezes nós somos ignorados, somos esquecidos. Talvez eu mesmo, por motivo de falência da cabeça, no sentido assim de esquecimento, né? Me esqueci de você, de algum momento, talvez uma relação, um convite, um gabinete, sei lá, alguma coisa pode já ter acontecido. Ser ignorado faz parte da vida. Então, Davi, ele começa vivendo assim. E às vezes, amados, nós ficamos intimidados, porque alguns convites nós não recebemos. Me permita lançar uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Não fique intimidado, não fique aí preso, não fique aí chateado, porque alguns convites não foram feitos, porque algumas coisas ainda não aconteceram. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele fará em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é fiel para te abençoar, porque Ele é fiel para derramar sobre a sua vida as bênçãos dEle. A segunda coisa, nós precisamos entender que Deus já tem estabelecido o que Ele tem para as nossas vidas. Quem crê aqui que Deus já tem estabelecido o que Ele quer para a sua vida? Qual é o meu dever nesse processo? Eu estou falando de processo. O primeiro processo é quando Davi, ele foi ignorado. Ignorado Davi, mas não pode ignorar a promessa de Deus sobre Davi. Se você tem uma promessa, por mais que algumas portas se fechem, a promessa vai se cumprir no tempo estabelecido por Deus para você. Os irmãos entendem até aqui? Amém? A segunda coisa que me chama a atenção é que Davi, ele vai então participar daquele momento pelo qual ele tinha sido excluído e Deus vai honrar. E aí começam outras portas a se abrirem na vida de Davi. Não ignore os atos proféticos que Deus está liberando sobre você.
Porque às vezes a gente acha que não tem necessidade, a gente acha que não precisa, mas tudo começou quando Davi recebeu um ato profético. Qual foi o ato profético? Foi o derramado óleo da unção, lá aquele óleo que estava dentro de um chifre lá, de um carneiro, digamos assim, de um daqueles animais, daquele contexto lá geográfico, e Davi, ele recebe algo da parte de Deus, ele recebe algo que Deus tem para a vida dele. Isso me chama a atenção, porque são os primeiros passos, e no processo de crescimento, há os primeiros passos. Eu falei esses dias para uma pessoa, que quando a gente vê assim, alguém numa montanha, você já passou em uma estrada, e a pessoa está lá numa montanha alta, você já viu alguém assim na montanha, aí você vê aquela pontazinha assim lá, da pessoa andando longe, aí de vez em quando vem aquela pergunta, como é que aquela pessoa chegou até lá em cima? Sabe como que ela chegou até lá em cima? Dando o primeiro passo. O primeiro passo determina muita coisa na sua vida. O primeiro passo na vida ministerial de Davi, na vida lá de Davi como servo, digamos assim, já conhecido por nós, conhecido pela Bíblia, manifestado pelo Senhor, foi quando ele foi ignorado, mas ao mesmo tempo foi quando ele foi honrado. Não se preocupe com as portas fechadas. Me permita dizer isso de novo. Não se preocupe porque algumas portas se fecharam. Deus tem o melhor para fazer na sua vida. Posso ouvir um amém dessa igreja? Segunda coisa, eu já tinha falado, vou repetir, os planos de Deus, irmãos, já estão manifestos para você. Por isso que um dia Jó falou, bem sei que tudo podes. Jó entendeu que já estava tudo estabelecido. O que compete a mim, o que compete a nós? É seguirmos o que Deus está nos dando como direção. A gente sabe muito bem, estudando a Bíblia, que Israel não precisava ficar 40 anos lá no deserto. Contudo, por não seguir uma direção que Deus deu, o tempo aumentou. Toda vez que eu não sigo uma direção que Deus estabeleceu para a minha vida, o tempo aumenta. O tempo vai adiante. E prestar atenção é muito, muito sério. Eu não sei você, eu não sei, aqui em Araruama tem mercado, eu acho que tem aqui em Araruama, que você, eu acho que ali não precisa, que você vai comprar carne, aí tem aquela ficha, não tem uma ficha lá, que você pega, uma senha, não é isso? Ainda tem isso aqui em Araruama? Eu não sei, tem mais não, acabou. Mas você se lembra daquela época? Você chegava no mercado, pegava uma senha. Eu me lembro disso lá em Cabo Frio, em alguns mercados lá. Aí você começava a fazer compra, aí você olhava assim, falta 20 pessoas na minha frente ainda. Aí você começava a fazer compra, falta 10, não era assim? Aí eu vou fazer compra, falta 5, não era assim? E de repente, quando você viu, já tinha passado 10 números. Você fala, nossa! E agora? Agora pegando a tua ficha. Porque em algum momento você se distraiu. Toda vez que você se distrai, diga para o teu irmão, toda vez que você se distrai, o tempo aumenta, irmãos. O tempo aumenta. Por isso tem pessoas como Israel ficam dando volta em torno de si mesmas, porque não estão prestando a devida atenção. E Deus não te chamou, meu irmão, minha irmã, simplesmente para você estar no contexto aqui de participar de um culto. Isso é muito importante. A obra de Deus é muito maior. Mas como é que essa obra ela acontece? Prestando atenção no que Deus está falando. E Davi, ele entendeu isso, ele prestou atenção no que Deus tinha para a vida dele. Como assim? Um dia, o rei lá, foi o texto que nós lemos, estava com dificuldades, estava com alguns problemas, algumas lutas, e aí ele falou assim, poxa, não tem ninguém aqui que possa tocar? Na verdade, irmãos, o rei ele falou isso, a gente precisa entender o contexto. O rei tinha uma tribo, a tribo dos levitas, ele tinha lá pelo menos uns 20 a 30 mil homens que tocavam alguma coisa, mas nenhum deles fazia efeito, porque tem obra, irmãos, que Deus ele estabeleceu para que você seja a pessoa usada por Ele. Tem pessoas que eu vou falar, não vai adiantar nada. A pessoa não vai querer saber se eu sei, se eu não sei, se eu sou pastor ou não sou, se eu sou feio, bonito, gordo ou magro, ela não quer saber nada disso. Mas tem pessoas que Deus vai usar você. Por mais que você se considere uma pessoa simples, é você quem Deus quer usar. Essas pessoas vão reconhecer a unção de Deus sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Há uma unção de Deus. Tem pessoas que Deus coloca na sua vida, permite você se encontrar com elas, pessoas que Deus te apresenta no dia a dia, na jornada, no processo, que são direções de Deus para que você seja uma bênção para a vida delas. Lembre-se, antes de Davi ser rei, ele precisou servir ao rei, ele precisou ser uma bênção na vida do rei, ele precisou se colocar como instrumento. E hoje, nos dias que nós vivemos, há uma necessidade, parte da igreja, cada vez mais entender isso, o servir. Aliás, não sou eu quem digo isso. Jesus, ele falou claramente na sua palavra, estabelecendo que maior é aquele que serve. O serviço vai abrir portas
tremendas para a sua vida. Mas para nós avançarmos e não demorarmos, diz aqui que tem portas que Deus vai abrir para você, que vai te levar a um nível mais alto. A gente canta aquele cântico da Gabriela, leva-me mais profundo, leva-me a um lugar de mais maior intimidade, eu quero mais, eu desejo mais. São outros cantos que nós cantamos aqui na nossa igreja, porque nós entendemos que Deus tem um nível profundo. E às vezes, amado, se a gente caminhar, Paulo falou o seguinte, olha, eu prossigo para o alvo, eu não deixo de percorrer o objetivo, eu não deixo de ter a visão que Deus estabeleceu, porque se eu fizer isso, na verdade, eu vou estar andando de qualquer forma. E Deus não nos chamou para andarmos de qualquer forma, Deus nos chamou para andarmos com objetivo. Eu sou de uma época, e eu acredito que boa parte dos irmãos aqui também, que o valorizar a palavra era algo fundamental na caminhada. A garotada vinha para a igreja no sentido, não estou dizendo que hoje não é assim, mas estou dizendo que havia um desejo em comer a palavra. Comer. Você já viu aquela expressão lá em Ezequiel, come do livro desta lei, como desse rolo? Você já viu lá em Ezequiel, capítulo 3 fala sobre isso, capítulo 8 fala sobre isso. As pessoas tinham desejo por comer da palavra, desejosas pela palavra. E a palavra alimenta. Davi, ele vai entrar nas portas que Deus abriu para ele, mas ele entra desejoso em honrar a Deus, desejoso em servir, em cumprir o projeto que Deus tem para ele. E aí é interessante, amados, que aquele que estava esquecido pelo seu próprio pai, agora está dentro da casa do rei, dentro do palácio. Você já imaginou aonde Deus pode te levar quando você segue o que Ele está te propondo? Pergunte para o teu irmão, a última vez que eu te peço isso nessa manhã, pergunte para ele, você já imaginou aonde é que Deus quer te colocar quando você obedece o que Ele fala? Irmãos, a gente pode pensar assim, será que Deus quer me colocar em algum lugar? Quer, irmãos. Deus nos chamou para um propósito, Ele vai direcionar. Davi até então era alguém ignorado, irmãos, pelo seu próprio pai, pelos seus próprios irmãos, pela sua mãe. Mas agora, Davi é alguém que está dentro da casa do rei. Não limite o agir de Deus sobre a sua vida. Às vezes nós avaliamos a obra de Deus pelo momento que nós estamos vivendo. Não, irmãos, aquele que te chamou é fiel, é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que nós opera. O nosso Deus é fiel, Ele pode todas as coisas, e eu creio, Deus nesta manhã, para o grupo que aqui está, para as pessoas que aqui estão, Deus está dando possibilidade de você ir a um lugar que talvez você nunca imaginou, mas que sempre Deus sonhou para a sua vida, meu irmão. Precisamos crer nisso. Eu vou a alguns lugares que eu nunca imaginei, irmãos. Ora por motivos bons, ora por motivos que não são tão bons. Mas lugares que Deus já me colocou, tanto nesse estado quanto em outros, tanto nessa denominação quanto em outras denominações. Deus já nos deu essa possibilidade. Mas não é por nossa própria causa. Eu me lembro, irmãos, que uma vez lá na área rural aqui de Araruama, lá em Califórnia, quem conhece Califórnia aqui? Uma parte conhece. E não foi na igreja metodista, me convidaram para me pregar numa igreja lá, e eu fui, mas assim, eu não estava muito animado para ir, mas fui. Pregar, a gente já tem tanto compromisso para pregar em alguns lugares, me chamaram para pregar lá numa igreja, não vou citar o nome da igreja, uma igreja abençoada. E aí me botaram lá no altar, eu já não gosto de ficar muito preso no altar, eu gosto de ficar andando, solto, né? Aí nessas igrejas você tem que sentar no altar, não é assim, irmão? Você sabe o que eu estou falando, né? Aí eu fiquei preso lá no altar, e tu fica lá assim, aí o povo te encara, e você encara o povo, e o povo te encara. Eu não estou acostumado disso, irmão. E o povo te encara, e você encara o povo te encara, e aí dá vontade de não sei o que foi, está olhando o quê? Não posso fazer isso, né, irmão? É lógico que é uma questão de cultura daquele lugar. Mas eu me lembro que o culto rolando, e daqui a pouco se levanta lá uma mulher cheia de Deus, foi uma pastora, e veio e falou assim, eu vou te colocar em tal lugar, vou fazer isso, Eu falei assim, amém. Já não falou que eu vou morrer, já não falou que eu vou ficar doente, já não falou que eu vou dar amém, irmãos. É bênção, estou dando amém. Irmãos, não demorou 2, 3 meses, eu recebi um convite, que o negócio não foi uma porta, foi um portal. Foi algo assim, eu falei, Jesus. Aí eu me lembrei, olha a palavra que lá na roça, lá na área rural, alguém me deu. Numa igrejinha simples, mas que Deus usou uma pessoa. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Deus te coloca no lugar que Ele quer, mas siga a direção que Ele te dá. Siga o que Ele está falando.
Honre a Deus num culto como o de hoje, simples, que muitas pessoas às vezes ignoram, falando assim, o que Deus pode fazer? Eu não sei, mas eu sei que você está recebendo uma palavra, um testemunho que aconteceu na minha vida, que com toda certeza vai acontecer na sua. Deus há de direcionar você para coisas tremendas e poderosas. Você crê nisso em nome de Jesus? É assim que Deus faz, irmãos. Agora, Deus, Ele vai permitir que você enfrente algumas guerras. Porque, voltando a esse contexto dessas igrejas que eu vou, às vezes, pregar, que você fica no altar, há uma frase muito legal que eles falam, nós falamos também, muita gente fala assim, não existe vitória sem luta. Toda vitória, ela é antecedida por uma grande batalha. Então, às vezes, nós queremos a vitória, mas não queremos a batalha. Nós queremos a vitória, mas não queremos o processo que conduz à própria vitória. Nós queremos ser honrados, mas não queremos passar pelo caminho que nos leva a ser honrado. Davi, lembre-se, ele foi ignorado, mas depois ele foi consagrado. Davi, ele foi esquecido antes de ir para a guerra, mas depois alguém chamou para ele lá. O pai dele mandou ele para lá. Depois alguém lembrou dele. E aí, talvez as pessoas que vão te lembrar de você, não são as pessoas que estão perto de você, são as pessoas que estão mais longe. Porque quando Saul fala assim, tem alguém que possa tocar? E alguém fala, tem um filho lá de Jessé, ele toca bem. Deus vai usar pessoas para que o propósito dele aconteça sobre a sua vida. Alguma coisa para acontecer na sua vida. Por fim, irmãos, Davi ele não ignora a luta. Capítulo 17, é o capítulo que nós não lemos, fala da grande batalha de Davi com Golias. E às vezes a gente fala assim, não, estou enfrentando um gigante. Graças a Deus, irmãos. Porque todo gigante na nossa vida ele vai cair por terra em nome de Jesus. Agora a grande questão não é só ele cair. Toda vez que o gigante cai, Deus está ampliando o nosso ministério. Deus está ampliando as nossas conquistas. Deus está ampliando as nossas possibilidades. Talvez você ainda esteja enfrentando no ano de 2018 um grande gigante, mas me permita dizer para você, maior o que está em você do que aquilo que está no mundo. Talvez você deixou de crer, talvez você parou de acreditar no propósito de Deus, mas eu quero te lembrar, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. E aí, irmãos, o legal é que Davi, ele não segue os conselhos e nem os convites dos homens, porque é mais fácil, porque é legal. Davi nunca andou por aquilo que era mais fácil. Tem gente hoje em dia que escolhe a igreja porque é mais fácil. Não é mais fácil ali, é mais fácil aqui. Eu fui numa igreja ontem, eu estive na sexta em São Paulo, cheguei lá à noite, participei de uma reunião sábado até 4 horas e na volta, 4 horas da tarde, ontem saí de São Paulo, cheguei aqui de madrugada. Mas no caminho eu parei num lugar de uma igreja que de vez em quando eu passo ali na Dutra, mas nunca tinha ido. Passo, sempre olho para a igreja, assim, quero lá um dia, eu não vou. Só que no carro estava com a gente um amigo nosso que é colega do pastor dessa igreja, é um pastor muito conhecido no Brasil, Carlito Paz, o nome dele. Famosíssimo. E, enfim, uma igreja, irmãos, que deve ser mais ou menos daqui, lá na esquina. Mais ou menos, só o tamanho do templo, só o templo, fora a escola que tem lá, e uma área que pega isso aqui tudo. E eu fiquei vendo ali o tamanho de uma visão, mas tudo começou com o primeiro passo. E segundo, eu estou falando de uma igreja assim, irmãos, ela não é dentro da cidade, não, você passa a cidade, passa uns 3 quilômetros, 2 quilômetros da cidade. 2 quilômetros da cidade. Você sobe uma rua asfaltada, é no alto, uma montanha, tipo fosse uma montanha, não é uma montanha, uma parte mais alta, que para você ir lá a pé, você vai andar pelo menos da pista, se alguém descer de ônibus na pista, vai andar uns 15 a 20 minutos. Se descer fora de onde vem, porque ali não tem nada, só tem igreja. Na Dutra, só tem igreja. Agora eu vou te falar, eu já fui em muitas igrejas no estado do Espírito Santo, estado de Belo Horizonte, Minas Gerais, estado do Rio, estado de São Paulo, mas nunca fui numa igreja daquele tamanho, irmãos. O altar daquela igreja, de novo vou falar, é como daqui lá, uma proporção, o altar deve ser, no mínimo, quase que uma vez e meio o tamanho dessa igreja de largura, uma vez essa largura aqui, mas daqui lá. Eu falei assim, que isso, meu pai? E as pessoas vão lá. Agora, sabe por que aquela obra cresce? Porque eles têm um propósito, têm uma visão. Tem gente que quer a igrejinha do lado de casa, mas é importante estar na igreja. É importante estar na igreja se Deus determinar o lugar que você, na verdade, é para você estar.
É importante estar na igreja, ninguém está discutindo isso. Mas bom mesmo é estar onde Deus estabeleceu para que você esteja. Porque Deus quer pessoas em algumas igrejas que são do lado da sua casa mesmo. E não importa, irmãos, não existe igreja grande e pequena para mim. Eu estou falando de templo. Vocês entenderam? Estou falando de templo. Os irmãos entenderam? Estou falando que o templo era grande. Quando eu falo igreja, eu falo do templo. Mas existe para mim grandes igrejas. Porque não é o templo, é a visão que tem lá dentro. Pessoas que vão pagar o preço. Pessoas que não vão renunciar porque uma coisa não está boa, não está ruim. Pessoas que perseveraram. Eu fiquei assim, aqui eu termino no hall de entrada lá enorme. Não vou nem falar sobre o hall, porque senão os irmãos vão se espantar. Tem lá no hall não, em cima, na galeria, tem lá assim, 2000 e tal, ano que nós fizemos isso, ano disso, 2000 e tal. A visão está clara para aquele povo. E Davi é uma igreja que está vivendo os processos, com certeza, não preciso nem conversar com o pastor, nada, já sei que está lá, está implícito isso. Davi, um dia, foi o filho ignorado de Jessé, mas um dia, Davi foi o grande rei de Israel. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Tornar um ignorado, torná-lo rei. O que Deus pode fazer na sua vida? Se você cooperar com Ele. O que Deus pode fazer na minha vida se eu cooperar? Cooperar não é me esforçar, não é eu fazer com a minha força, é eu simplesmente deixar Deus fazer o que Ele quer na minha vida. Vocês entendem? Deixa Deus fazer na sua vida nessa manhã. Talvez as pessoas do seu lado não vão nem ligar, talvez as pessoas vão te chamar de fanático, talvez as pessoas vão dizer que você está doido, mas se Deus inspirar o teu coração, faça a sua parte, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nós já estamos com o horário encerrado, avançado, mas eu quero convidar você nesse momento a orar. Coloque-se de pé. Talvez você olhe para dentro de você e veja que o processo parou. Você já passou por uma obra na estrada e aquela obra está parada há 2 anos, 3 anos? Já passou? Quem já passou por uma obra? Uma obra, seja uma casa, seja uma obra da prefeitura e a obra está parada. Gente, isso não sai do lugar. Você já falou isso? Quem já falou essa frase? Essa obra não avança. Mas às vezes a obra que não avança sou eu, Bruno. Alguma coisa parou. O processo parou. Mas Deus nessa manhã, Ele quer investir mais nesse processo. Ele já está nos dando a palavra. Se faz sentido para você, feche os teus olhos. Nós só vamos orar. Não precisa vir aqui na frente, não. Mas se Deus falou o teu coração, ponha uma das suas mãos em seu coração e diga a Deus que a tua obra não pare, que o teu processo não termine em mim.